A gente já ouviu um pouco sobre como se deu a dicotomia, algumas possíveis causas dessa dicotomia. Pegou o conceito de piedade dentro da teologia de Calvino e mostrou como para Calvino conhecer a Deus está implicando numa vida, o conhecimento doutrinário é evidenciado numa prática de vida. Eu fiz um recorte metodológico, acadêmico, que foi a teologia reformada, por ser a teologia que nós abraçamos, por ser a teologia que, por convicção minha, é a que mais se assemelha à revelação bíblica, à revelação escriturística. Então, na verdade, a grande defesa aqui é que toda teologia bíblica, ela tem que ter uma evidência prática e útil, né? Eu estou fazendo o meu recorte da teologia reformada, mas a minha argumentação é que a revelação bíblica, a teologia bíblica verdadeiramente compreendida, ela tem implicações práticas. Mas, continuando no nosso recorte, a gente vai ver agora um pouquinho mais da piedade reformada, não só em Calvino, mas saindo de Calvino agora, vendo alguns autores mais modernos, outros mais próximos da gente, sobre como se dá esse processo de teologia como uma reflexão que gera vida. A primeira citação que eu gostaria de conversar e abrir essa segunda parte é uma citação do Alistair McGrath, que ele diz o seguinte: a teologia nada tem a ver com o isolamento frio e clínico, nem com fórmulas e frases secas e vazias. O que importa nela é como aprender mais sobre o Deus vivo e amoroso e servir-lhe por inteiro com a mente e com o coração. Para aprender mais sobre Deus é preciso estar mais perto dele e buscar com afinco o dia em que finalmente estaremos com ele. O que ele está dizendo é que, ao contrário do que muitos pensam, teologia não pode ser algo frio, distante, clínico, algo puramente teórico que é baseado em frases secas e vazias. É interessante que ele argumenta que, na verdade, essa argumentação inicial do Alistair é exatamente a grande crítica que a gente ouve, né? Nós temos irmãos aqui de vários ciclos teológicos, alguns de ciclos teológicos não reformados, e eu acho que no ciclo de vocês é até mais forte do que o nosso, né? Essa ideia de que quem vai fazer teologia vai ficar frio, vai perder a fé mesmo, vai esfriar, vai virar acadêmico, né? Essa crítica de que a teologia faz a gente ficar racional, esfriar, tal. Mas o que o Alistair está dizendo é exatamente o oposto. Olha, a teologia está ligada a aprender sobre Deus e servir esse Deus com inteireza de mente e coração. O tema mente e coração é um tema que diuturnamente volta na mente dos teólogos da Reforma Protestante. Eles dizem, olha, a teologia é feita com a mente, mas ela é vivida no coração, ela desce para o coração, ela aquece o coração, ela desemboca numa vida diária. Então, gente, estudar teologia deve ser algo que nos leva a amar mais a Deus. Eu tenho batido nessa tecla e falado disso com grande veemência, porque para mim, aquele que estuda teologia deveria ser aquele que ama a Deus exponencialmente a cada aula, a cada semestre que acaba, a cada ano que conclui, a cada etapa da vida, porque vocês estão tendo contato com a revelação de Deus, com as Escrituras, com quem Deus é e sua obra, e isso deveria fazer com que a gente amasse e servisse. Tá, a ideia do conhecer e do viver. Essa ideia, ela é muito verdadeira e nós precisamos buscá-la, de uma teologia que tem reverberações na nossa vida diária. E a grande pergunta é, se a nossa teologia não nos leva a amar mais a Deus, alguma coisa de errado está acontecendo. Se o que eu aprendo não está me levando a amar mais a Deus, a sua obra, o que ele fez, alguma coisa de errado está acontecendo. E um exemplo claro dessa dicotomia, de como você pode teoricamente conhecer teologia e não viver teologia, para mim, o exemplo claro é o próprio teólogo liberal. Se a gente criar um X aqui, criar um estereótipo de um teólogo liberal, ele, por não crer nas Escrituras, por não crer no transcendente, por não crer em Deus como as Escrituras falam, ele vive uma vida dicotômica. Ele
tem a crença dele, mas essa crença não está ligada à vida dele. E é interessante notar como às vezes algumas pessoas vivem isso na academia. Eu lembro até hoje a história, não vou citar nem o lugar, nem a fonte, nem o nome, porque está na internet, não vou fazer isso. Mas de uma história, por exemplo, de um professor de teologia que na sala de aula ele falava para os seus alunos: Deus não existe da maneira como a revelação apresenta, a revelação não é inspirada por Deus, não é inerrante, não é infalível, eu não creio na ressurreição como a Bíblia fala, eu não creio no nascimento virginal como a Bíblia fala. E depois de apresentar tudo isso, ele fala tudo isso na academia. Aí ele chega na igreja e ele prega num culto de Páscoa que Jesus ressuscitou. E ao ser questionado de como, aí ele fala: não, são duas áreas distintas. Na academia, eu faço teologia, eu discuto teologia. Na igreja, eu edifico os irmãos. Mas o princípio que a reforma propõe rompe com isso. A minha teologia me leva a ser um pastor e um professor com a mesma fé. O que eu ensino no seminário não pode ser o que eu não ensino na minha igreja. Precisa ter um link. E tanto o que eu ensino na minha igreja, quanto o que eu ensino no seminário, deve levar tanto o crente da minha igreja, quanto o aluno meu em uma sala de aula, a amar mais a Deus, a sua obra, e a ter anseio por viver para a glória dele. Tem um teólogo reformado chamado Robert, e ele vai definir um tripé reformado de vida cristã. Ele diz o seguinte: a fé envolve a verdade de Deus, ou seja, a doutrina, o encontro com Deus, ou seja, o culto, e o serviço a Deus, ou seja, a vida. A inseparabilidade desses três elementos é vista repetidas vezes na Escritura e na história do povo de Deus. Ele está dizendo: olha, o viver cristão é baseado em três coisas. Na minha doutrina, ou seja, no que eu creio de Deus, da sua obra, do meu conhecimento teológico, daquilo que eu sei sobre Deus, do meu encontro com Deus, ou seja, do meu culto a Deus, mas também no meu serviço a Ele, da minha prática. E é interessante que a inseparabilidade desses três elementos e o equilíbrio entre esses três elementos é que define uma vida cristã saudável ou não. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se um desses elementos falta, a gente tem algum problema. Por exemplo, venhamos uma pessoa que tem uma falha muito grande no primeiro ponto, na verdade de Deus, ou seja, no seu aspecto doutrinário. Ele vai ter um culto problemático e ele vai ter uma prática problemática. Se a pessoa tem um problema, por exemplo, com relação ao serviço a Deus, ele vai ter uma doutrina vazia, que não gera vida, e ele vai ter um culto que só é público, mas não é um culto diário, que o culto público se torna uma extensão do seu culto particular. Não, porque se ele não tem vida com Deus, o culto é algo distinto que acontece no meio da semana, num dia da semana. Então, gente, nós temos esse princípio de equilíbrio entre doutrina, culto e vida, entre o que eu creio, o que eu vivo e como eu adoro, claramente apresentado pela teologia reformada. Mas nós, e aí eu falo, vou de fato ser mais cirúrgico na minha argumentação agora, nós, teólogos reformados, temos uma tendência e uma tentação a dar ênfase maior à doutrina e à verdade de Deus. Desta forma dicotômica e não da forma bíblica que desembocaria no culto e na vida. Vamos ver duas argumentações, dois autores que vão apresentar um pouco dessa crítica e dessa tentação. Dr. Hermstein diz o seguinte: talvez aqui esteja uma das armadilhas mais sutis para nós reformados. Prezamos a doutrina, entendemos ser ela fundamental para a vida cristã, no entanto, nesta justíssima ênfase e compreensão, podemos nos esquecer da importância vital da piedade. O que o Hermstein está falando é que a gente pode se prender tanto no dogma, na fé, na maneira perfeita e cirurgicamente perfeita de apresentar a nossa fé, que a gente pode cair na tentação de esquecer que tudo isso deve gerar piedade. Que tudo isso deve gerar vida. E, infelizmente, essa tem sido uma das maiores críticas de quem está fora do círculo reformado. Talvez você entrou no seminário, aqui você
o que você tivesse ouvido de teologia reformada talvez fosse algo bem negativo. No sentido de que não, esse pessoal está cheio de doutrina, cheio de conhecimento, mas tem uma vida toda absurda, não conivente. Essa é a maior crítica que se faz ao nosso meio. Eu não entendo que ela é verdadeira no sentido de que existem inúmeros homens de Deus que creem na fé reformada e que levam essa vida à prática. Eu entendo que o próprio cerne da teologia reformada tem essa implicação, mas eu tenho que ceder à verdade de que essa é uma das nossas maiores tentações. É nós apresentarmos uma teologia hermeticamente perfeita, mas que não transforma aquele que fala. E eu vou dizer aqui com sinceridade, uma das coisas que mais afastam as pessoas da teologia reformada não é a teologia reformada, mas os teólogos reformados. Porque muitas vezes a nossa arrogância no propor a verdade revelada suplanta a verdade que estamos falando. E aí faz com que as pessoas nem nos ouçam e nem vejam se tal verdade é ou não bíblica e escriturística. Se nós fôssemos mais piedosos no nosso trato teológico, talvez muitas e muitas pessoas nos escutassem mais, muitas e muitas pessoas entendessem a beleza proveniente desse sistema doutrinário. Então, isso é uma das grandes tentações, pensando de uma maneira geral. Aqui o Dr. Hamilton está pensando cristão de uma maneira geral, né? Cristão reformado de uma maneira geral tem essa tentação. A gente vai citar agora um dos grandes pensadores da teologia reformada mais recente, século XIX, século XX, que foi o Dr. Martin Lloyd-Jones, e ele vai falar especificamente com pastores. Ele está falando para ministros do Evangelho, mas eu entendo que é muito importante para a nossa discussão. Ele diz o seguinte: o ministro do Evangelho é um homem que está sempre lutando em duas frentes. Primeiro, ele tem que concitar as pessoas a se interessarem por doutrina e pela teologia. Todavia, não demorará muito nisso, antes de perceber que terá que abrir uma segunda frente, a dizer às pessoas que não é suficiente interessar-se somente por doutrinas e teologia, que você corre o perigo de se tornar um mero intelectualista ortodoxo e de ir ficando negligente quanto à sua vida espiritual e quanto à vida da igreja. Esse é o perigo que assedia aqueles que sustentam a posição reformada. Essas são as únicas pessoas realmente interessadas em teologia, pelo que o diabo vem a eles e os impele para demasiado longe na linha desse interesse. E eles tendem a tornar-se meros teólogos e só intelectualmente interessados na verdade. Muito duro o que o Dr. Martin Lloyd-Jones fala, mas muito verdadeiro. Ele diz o seguinte: olha, todo pastor vai trabalhar em duas frentes. Você vai ter que levar os crentes a amarem a doutrina, a amarem teologia, conhecerem a Deus, sua obra, os feitos de Deus na história, os sistemas doutrinários, as consequências de tais sistemas doutrinários, mas você vai perceber que você precisa levar a sua ovelha a perceber que isso deve gerar vida. Que isso deve gerar vida, senão a gente vai viver um intelectualismo ortodoxo. Gente, existem muitos intelectualistas ortodoxos na nossa época. Pessoas que creem perfeitamente, mas puramente na sua intelectualidade e não na sua vida. O que eles falam é primariamente a verdade, né? É focado, é cirurgicamente correto. Só que aquilo não desceu, ficou na mente. Lembra da mente do coração do reformado? Ficou na mente. E se a mente não desce para o coração, as pessoas que nos ouvem não acreditam em nós. Aprendam isso. Nós muitas vezes nos tornaremos meros teólogos e só intelectualmente interessados na verdade. Por que você faz um seminário? Por que você vai, de uma maneira mais geral, talvez você esteja me ouvindo aí, para que você vai numa escola dominical? Para que você vai num culto de doutrina? Porque você tem um interesse intelectual pela verdade? Ou porque você quer viver essa verdade
compreender essa verdade e ter devoção ao Deus dessa verdade? Qual tem sido a razão prioritária do nosso labor teológico? Isso deve ser uma pergunta feita por todo crente e mais especificamente por todo aluno de teologia. Porque se o nosso labor teológico não nos leva a amar a Deus e a sua verdade, algo está complicando o meio-campo, algo está interrompendo esse fluxo bíblico de verdade e prática, de teologia e prática. Uma outra coisa, gente, que a igreja esqueceu é que a teologia serve à igreja. E essa frase bem clichê, né, que ficou bem conhecida, a teologia serva da igreja, ela muitas vezes foi mal compreendida, né, como se a igreja moldasse a teologia para o seu próprio bem. Não era isso que os teólogos queriam falar quando falavam isso, mas eles queriam dizer que a teologia tem como alvo principal, deve ter como alvo principal a edificação da igreja. Por isso que eu acho fantástico teólogos que conseguem explicar verdades profundas do Evangelho ao crente comum. Sabia? Porque isso é a função dele. Você já viu aquele teólogo que ele consegue falar tudo, é correto o que ele está falando, mas é tão intangível que o crente comum não consegue compreender? Ele tem esquecido às vezes que a teologia é a serva da igreja, e para mim uma das pessoas que faz isso muito bem no nosso meio é o Sproul. Se você vê a maneira como o Sproul faz teologia, ele faz teologia para o leigo, ele faz teologia para o crente. E ele consegue às vezes mostrar pontos doutrinários tão complexos de uma maneira fácil e compreensível. Então, nesse sentido, a nossa produção teológica deve visar a edificação da igreja. Ou seja, a necessidade de uma produção teológica alicerçada nas necessidades da igreja. Olha, gente, é muito interessante notar uma coisa, como o ensino teológico às vezes fica refletindo sobre algo que não é as necessidades da igreja e as perguntas da igreja e aquilo que a igreja precisa de resposta no nosso tempo. Igreja reformada, sempre reformando, internamente e externamente, respondendo às demandas da sua época. Vou dar um caso histórico disso e vou mostrar como a gente tem falhado nisso. Pneumatologia, estudo do Espírito Santo. Os reformadores não trataram disso dogmaticamente no sentido de compartimentar isso num termo específico. Por quê? Porque isso não era demanda da época deles. Isso se torna demanda com o advento do pentecostalismo. Aí a igreja precisa sistematizar a doutrina do Espírito Santo de uma maneira compreensível. E aí a gente vê teólogos reformados posteriores fazendo isso. Mas o que às vezes a gente falha é da gente esquecer que nós, que estudamos teologia, fazemos teologia hoje, nós que somos pastores hoje, nós que estamos envolvidos com a igreja hoje, precisamos responder à demanda do nosso tempo, das nossas igrejas. Vou dar um tema aqui, um tema que é nosso, da nossa época. Eu posso crer em Deus, crer em Cristo, amar as Escrituras e não tem nada a ver com igreja. Os famosos desigrejados. Isso é um tema que há 20 anos não tinha. Será que nós produzimos teologia nesse sentido? Será que nós discutimos isso? Será que nós discutimos isso? Será que nós propomos verdades bíblicas sobre isso? E, gente, esse sempre foi o cerne da teologia. Eu quero fazer um background histórico aqui. Primeiro e segundo século, todo mundo brigando por cristologia. Veio homens de Deus e cirurgicamente defenderam cristologia. Terceiro, quarto século, trindade. Veio Agostinho, cirurgicamente, tratado de trindade. Soterologia, século XVI, 17, né? Temos o quê? Os remonstrantes. Vemos os teólogos reformados falando que não, soterologia é assim. E nós? Que respostas temos dado às necessidades da igreja? Refletimos o que a igreja precisa aprender?
podemos concluir que o interesse puramente acadêmico pela teologia é incapaz de contribuir para o crescimento e edificação da igreja. A teologia verdadeira sempre terá implicações práticas e sempre conduzirá o crente a amar mais a Deus e viver para a glória dele. A teologia tem sido feita no Brasil um interesse acadêmico. E aí eu ia falar isso na introdução, acabei que nem falei, vou falar agora. Quando a gente vê ensino teológico no Brasil, de 15 anos para cá, com todo o debate sobre integralização de créditos, reconhecimento do governo, MEC, essas coisas todas que bateram na porta de todos os seminários, né? Alguns aderiram, outros não, tal, mas o que é que fez de uma maneira geral? Os requisitos de professorado, de lecionar, de mestres ficaram puramente acadêmicos. Se eu tenho um doutor que não crê na Bíblia, mas é doutor, ele vem dar aula. Se eu tenho um irmão que crê, mas que não tem talvez toda a formação, não, deixa ele de lado. E fizeram o quê? E os alunos viram o seminário como puramente academia. Eu quero meu título. Eu quero meu título. Isso fez do ensino teológico no brasileiro estritamente acadêmico. Antigamente, gente, professor de seminário, até porque não tinha tanta formação assim, tá? Década de 50, 60 no Brasil, acho que não tinha um doutor em teologia se brincar. Se tivesse, tinha de fora, que tinha se formado de fora, porque aqui ainda não tinha, né? Mas o que? Tinha gente que amava a Deus, por mais que não tivesse todos os títulos, era estudado, conhecia línguas originais, conhecia teologia, mas conheciam e amavam a Deus. E eles ensinavam de algo que eles criam. Isso é muito diferente do academicismo sem vida que às vezes a gente vê por aí. Então a gente precisa lembrar que a teologia precisa estar sempre conectada com a igreja. E para isso, eu acho essa citação extremamente importante. A atitude aparentemente inofensiva de deixar a igreja local é a causa da degringolada espiritual e intelectual. O Dr. Hamilton gosta de umas palavras bonitas também, tá, gente? A igreja local humaniza o teólogo, e se humaniza no sentido positivo aqui. É no contato com o povo de Deus, com os seus sonhos, necessidades, angústias e o compartilhar da fé, que somos trazidos à realidade concreta da cotidianidade de nossos irmãos. E muitas vezes redirecionamos as nossas pesquisas, reavaliamos as nossas prioridades e crescemos em nossa fé. Por sua vez, a teologia que termina em si mesmo tenderá a nos afastar da pureza e da simplicidade do Evangelho, tornando-nos arrogantes e presunçosos. A igreja é de fato a escola de Deus para todos, inclusive os teólogos. Parece-me pertinente a constatação de Veith: os cristãos, não importa quão intelectualmente sofisticados eles possam ser, devem se submeter à disciplina e à comunhão de uma congregação local. E ao fazer isso, eles encontrarão um fundamento espiritual e precioso. O que o Hermes está falando é: todo teólogo precisa ter pé na igreja. Todo pastor precisa estar em igreja. Todo professor precisa estar ligado à igreja. Porque isso nos torna mais palpáveis no nosso labor teológico. Eu acho que isso é uma âncora do fascínio. Eu não falei que a teologia é muitas vezes fascinante. A gente precisa ter uma âncora na igreja local, porque ela nos prende, às vezes, de viver especulações etéreas, como diz Calvino. E nos faz nos prender à igreja, servir à igreja. Nós precisamos entender os sonhos, as angústias, a necessidade dos nossos irmãos na fé. Isso é muito interessante, gente. Notar certos pontos e certas verdades. Eu lembro-me conversando certa vez com um pastor, amigo meu, que fez mestrado fora do Brasil, no Reformed, se eu não me lembro, e ele falava do desafio que tinha um amigo dele que era pastor. Ele não tinha nem mestrado, nada disso, era pastor da PCA, de uma igreja presbiteriana americana, só que ele era pastor da igreja mais próxima do seminário. E o seminário era de tempo integral, os professores, os docentes moravam no seminário, e todos eram membros da igrejinha que ele era pastor. E todo domingo de manhã,
os doutores e pós-doutores estavam no banco da igreja ouvindo o pastor pregar. Gente, isso é lindo. Porque isso torna a gente humilde no sentido de sabermos que todo bom pastor e bom professor é aquele que sabe ouvir o sermão dos outros, sabe ser ovelha dos outros, sabe desfrutar da comunhão dos santos. Quando o pastor não consegue mais ficar sentado em igreja nenhuma, alguma coisa está acontecendo de errado. Porque nós devemos participar da vida da igreja. Eu acho que essa é uma das possíveis soluções do nosso debate dicotômico aqui. Teólogos, estejam mais próximos da igreja. As suas reflexões serão muito mais frutíferas para edificar a igreja. E esse é o objetivo da dotação de vocês. Né? Eu entendo que, eu vou falar aqui do cerne, né? do Ministério Pastoral e da capacitação teológica, que é um ensino. Você aprende para ensinar os outros. E a Bíblia diz que o dom de mestre é para a edificação da igreja. Logo, o que eu aprendo para ensinar precisa edificar a igreja. E com isso eu não estou dizendo, que é o erro, né, de alguns, que você só vai passar para a igreja coisa facinha, não é? Vamos nivelar por cima, só o basicão. Não. O que eu estou falando é exatamente o oposto. Leve um membro comum da sua igreja a ser profundo no conhecimento dele de Deus e de sua obra, na teologia. Mas que esse conhecimento profundo gere vida. E vida em abundância. Gere transformação. Então, gente, o que é que a gente vai fazer agora nessa última parte? A gente vai pegar a teologia de Calvino e, na verdade, dois conceitos centrais dentro da teologia de Calvino, que são duas expressões latinas. Não fiquem aterrorizados que a expressão vai estar aí latina mesmo, mas eu vou explicar, que podem servir de guia para o nosso labor teológico, para o nosso fazer teologia. Vamos lá. Aprendendo a fazer teologia com João Calvino. Primeira expressão é a expressão latina orare et labutare, que significa orar e labutar, orar e trabalhar. Eu creio que se a gente vive esse princípio, esse binômio, orare et labutare, no fazer teológico, a gente vai romper com essa dicotomia. Vamos lá. Devemos fazer teologia adotando o binômio orare et labutare, lema hermenêutico de Calvino. Calvino usa essa questão sobre exegese, sobre hermenêutica, sobre como produzir teologia. Orare, ou seja, orar, porque a Bíblia é divina, porque somos pecadores, porque Deus é muito diferente de nós. Pela oração buscamos a iluminação do Espírito. Labutare, porque a Bíblia, como literatura produzida por seres humanos num determinado contexto, numa determinada outra cultura e numa outra época, é humana. Está distante de nós, o que gera necessidade de estudo. Eu acho isso fantástico, gente. Calvino diz: fazer teologia é um constante orare et labutare, é um constante orar e trabalhar. Essa citação aqui é uma adaptação minha de um pedacinho do livro do Dr. Augusto chamado O que estão fazendo com a igreja. Ele está falando lá de método histórico gramatical. Eu peguei a mesma ideia e apliquei ao fazer teologia. E, gente, fazer teologia deve ser sempre temperada nesse binômio. Você deve sempre colocar isso em mente. Oração me coloca no lugar certo. Me coloca no lugar de que eu não sou o Senhor da revelação, que eu preciso da iluminação do Espírito, que eu sou pecador e naturalmente eu não posso fazer isso. Ou seja, precisamos orar, precisamos buscar iluminação divina para compreender a verdade revelada de Deus, gente. É somente pela ação do Espírito que discernimos as verdades do Evangelho espiritualmente. E, gente, existe, por exemplo, problemas de ênfase aqui. Mas deixa eu dar um exemplo aqui. Existem pessoas que estudam bastante, estudam muito, mas elas esqueceram de que dependem de Deus para compreender aquilo. Aí você vai ver, por exemplo, numa academia teológica, fora do Brasil principalmente, em alguns círculos mais liberais, você vai ver uma pessoa que é doutor, PhD, num aspecto doutrinário, num aspecto linguístico X, mas ele não crê em Deus, não crê na Bíblia, não crê em nada daquilo que ele dá aula. Ele estudou? Sim.
mas ele esqueceu de depender de Deus para compreender aquilo espiritualmente. E sabe o que torna aquele versículo de Paulo que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias? É interessante que o dito cujo do meu exemplo, que conhece tudo do original da teologia, do contexto anterior e posterior, não crê naquilo, e o irmãozinho analfabeto da minha igreja crê naquilo. Pela ação do Espírito Santo. E com isso ele é infinitamente superior àquele. Nós precisamos labutar porque a Bíblia tem uma origem humana também. Ela foi escrita numa língua, em mais de uma na verdade. Ela foi escrita em contextos diferentes, com culturas diferentes. E como isso é tão distante de nós, a gente precisa estudar. Mas o nosso estudo precisa estar sempre temperado. E aí eu vou dar dois erros aqui, que é comum, né? Por exemplo, quando o neopentecostalismo adota a ideia do horário, né? Vamos dizer aqui, do depender da oração, eles levam isso a um extremo complicado, ao ponto de dizer assim, olha, só precisa orar, que Deus vai dar a revelação, e você vai e prega. Né? Você vai, faz lá, tudo, essa é uma ênfase do depender exclusivamente. Mas nós reformados temos uma tendência de nos esquecer do horário, do orar. E a gente se pega na exegese, na hermenêutica, nos comentários, na teologia, a gente faz um sermão perfeito, que não toca o coração de ninguém, que não transforma ninguém, porque na verdade a gente só labutou e não orou. A gente só estudou e não dependeu de Deus. Ao fazer teologia, tenha esse binômio em mente. Orare et labutare. Dependa de Deus e estude e trabalhe. Se esforce. Mas que Deus seja o guia do seu esforço. Mas que Deus seja o guia da sua compreensão. Eu acho que Calvino nos ensina de uma maneira brilhante aqui. Tempere a sua teologia com oração. Como eu sei que a maioria do nosso problema está mais no excesso do labutare e na ausência do horário, eu vou aplicar mais dessa forma. Tempere a sua teologia com oração. E é interessante que a oração é tão central para Calvino, que o segundo maior capítulo das Institutas, e é grande, gente. Eu tive que ler uma vez, fazer um trabalho do mestrado, é grande. É o capítulo sobre oração. A gente às vezes fica pensando assim, eu acho que quando eu pegar as Institutas, eu vou ver metade das Institutas falando de eleição incondicional. Calvino fala de eleição lá no final, gente. Calvino passa um desse tamanho, falando de oração. Razões para que eu ore, por que eu devo orar. Tempere a teologia com oração. Tempere o seu labor teológico com dependência de Deus. Tempere a sua vida com esse binômio, orare et labutare. E por último, eu vou usar a expressão que eu acho que das propostas reformadas é a mais famosa, né? Tem a orare et labutare, tem o Senhor, ofereço-te o meu coração pronto e sincero. Essa eu vou falar em português, não vou falar em latim, mas é uma frase, é o lema de Calvino, né? Senhor, ofereço-te o meu coração pronto e sincero. Mas existe outra expressão que não só Calvino usou, mas os reformadores usaram de uma maneira geral, que é extremamente necessária para romper com essa dicotomia que temos falado, que é a expressão coram Deo. Essa expressão reformada significa simplesmente perante Deus, ou perante a face de Deus. E é interessante que esse autor, George, ele diz o seguinte: de acordo com Lutero, toda a vida é transcorrida coram Deo, sob a vigilância do Deus vivo. Ou conforme Calvino o expressou, não há nenhuma área da vida na qual não tenhamos negócio com Deus. O que é que os dois estão dizendo? Tudo que fazemos na nossa vida, nós fazemos coram Deo, nós fazemos tendo Deus como plateia. Gente, se a gente leva isso ao extremo bíblico, da soberania de Deus, da presença de Deus, nós seremos teólogos extremamente melhores, nós seremos pastores extremamente melhores, mas nós seremos
pais extremamente melhores, maridos extremamente melhores, trabalhadores extremamente melhores. R.C. Sproul diz: Coram Deo captura a essência da vida cristã, vivida inteiramente na presença de Deus, debaixo da autoridade de Deus e para a glória de Deus. Viver Coram Deo é entender que quando eu faço teologia no seminário, eu tenho por plateia o próprio Deus. Quando eu corrijo minha filha e exorto minha filha, eu tenho como plateia Deus. Quando eu estou no meu relacionamento matrimonial, eu tenho como plateia Deus. Gente, isso aqui foi o coração da teologia de Calvino. E isso, se levado a sério, faz muita diferença. E eu creio que historicamente a gente já conseguiu ter alguns movimentos que levaram isso mais a sério. E um deles foi o puritanismo. Quer seja o inglês, o escocês ou o holandês, os puritanos de uma maneira geral, eles levaram a sério essa ideia do Coram Deo. Eles levaram a sério essa ideia de que tudo na nossa vida eu faço perante Deus. Eles não foram perfeitos, na verdade hoje o termo puritano é pejorativo, né? Se alguém te chama de puritano, você fica com raiva. Que é isso? Não. Mas historicamente o movimento puritano foi um movimento muito sério e muito comprometido em teologia e prática. Se você lê os escritos dos puritanos, você fica abismado como eles tinham capacidade de tornar a teologia algo prático. Né? Tenho lido nos últimos tempos, enquanto viajo de um ônibus para outro, de um avião para o outro, lendo O Peregrino, do John Bunyan, um dos puritanos. E é incrível como cada frase daquele livro é um versículo bíblico, de alguma maneira, incluído naquilo. É incrível. E como ele trata de coisas práticas da vida de uma maneira profunda. Falando sobre o movimento dos puritanos, um autor diz o seguinte: os puritanos acreditavam que toda vida é vida de Deus. Isso lhes possibilitou combinar a piedade pessoal com uma visão cristã abrangente de mundo. Começando com a premissa de que a Bíblia é um repositório confiável da verdade, os puritanos tinham uma base a partir da qual relacionar sua fé cristã a todas as áreas da vida: ao trabalho, à família, ao casamento, à educação, à política, à economia e à sociedade. A proposta reformada é uma proposta, como eu disse desde o início, holística, includente, no sentido de que tudo que eu faço na minha vida eu preciso fazer Coram Deo, inclusive teologia. Inclusive teologia. Eu preciso saber que eu sou limitado, que eu não consigo naturalmente compreender tudo, que vou ter sempre minhas limitações, e me apegar a Deus para vencer tais limitações. Gente, que ao viver tais princípios, nós possamos ser teólogos melhores. Que ao colocar em prática tais verdades, possamos ser crentes melhores. Que ao temperar a nossa teologia com oração e ao viver a vida Coram Deo, possamos viver para a glória de Deus e possamos ser teólogos para a glória de Deus, possamos ser cristãos para a glória de Deus. Eu gostaria de encerrar essa parte, na verdade, a minha palestra, antes de abrir para o final das perguntas, se alguém tiver, trazendo um texto de Calvino em si, que eu acho que resume tudo isso que a gente está falando. Calvino disse o seguinte: somos de Deus, logo vivamos e morramos para Ele. Somos de Deus, logo que sua sabedoria e vontade presidam todas as nossas ações. Somos de Deus, logo que todas as expressões de nossa vida se polarizem para Ele como um só fim legítimo. O que Calvino está dizendo aqui, gente, é que a nossa filiação com Deus permeia toda a nossa vida. O que Calvino está dizendo aqui é: não existe dicotomia. O que eu creio precisa ser o que eu vivo, mesmo que para isso eu tenha que morrer. O que eu creio precisa estar presente em todas as nossas ações.
E o que a gente crê precisa, e toda a nossa ação, todas as expressões da nossa vida, precisam polarizar-se para Deus, como tendo só Ele, como sendo o nosso fim legítimo. O que Calvino está dizendo aqui é que eu preciso ser um pai. Como pai, eu preciso ter a plena convicção de que o que eu creio de Deus precisa estar expresso quando eu corrijo minha filha, quando eu exorto minha filha, quando eu converso com minha filha, quando eu brinco com minha filha. O que Calvino está dizendo aqui é que quando eu vou resolver, quando eu estou numa reunião do trabalho, antes de ter o chefe ali, antes de ter o concorrente ali, antes de ter qualquer coisa ali, quem está ali é o Deus do universo. E eu preciso fazer aquela reunião coram Deo, na presença de Deus. Calvino diz logo, vivamos e morramos para Ele. Eu digo logo, vivamos e soframos, sejamos muitas vezes execrados pela nossa fé, talvez tenhamos que perder empregos, talvez tenhamos que sair de igrejas, talvez tenhamos que fazer tantas coisas, mas se somos de Deus, que vivamos e morramos para Ele. Essa é a verdade bíblica de que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, inclusive teologia, façais tudo para a glória de Deus. Esse é o fim da nossa fé, como expressa até mesmo nos nossos catecismos, né? Qual o fim principal do homem? Honrar, glorificar e gozar a Deus eternamente. Que Ele seja glorificado em tudo que façamos, que Ele seja glorificado na vida desse seminário, que Ele seja glorificado na vida desses alunos, que Ele seja glorificado na minha vida, na vida da minha esposa, na nossa caminhada missionária, que possamos viver coram Deo em todos os nossos dias da vida. Vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma colocação? Às vezes não precisa ser pergunta, se você quiser dar um comentário, trazer isso para a realidade mais próxima da sua igreja, da sua realidade. Alguém tem algum comentário? Eu tenho pensado assim, se eu estiver errado, o irmão me ajuda, por favor, no esclarecimento, para me iluminar. Com respeito a esse propósito, como é que é? Coram Deo, é isso, coram né? Deo, Coram é isso Deo. mesmo. Em relação à igreja, o que eu tenho notado nesses últimos anos é que a igreja perdeu, na minha opinião, perdeu um pouco esse sentimento, pelo menos esse princípio de que Deus está ali, que ela sai de casa, vai para a igreja, para ali, para cultuar Deus, prestar serviço, com a verdade. O que eu tenho notado é que a igreja, ela está um tanto perdida, ou seja, em meio a ao invés de ter esse propósito único de ir à igreja para cultuar Deus, ela vai à igreja, mas com tantos outros propósitos, não só na mente, mas no coração. Estou certo em pensar assim, reverendo? Quer dizer, quanto que devia ser, bom, eu vou para a igreja, vou aprender doutrina, vou aprender como cultuar Deus melhor, servir o melhor. Só que a impressão que se tem é que ela vai, ouve, e no entanto, posso entender que existem outros propósitos, talvez. Infelizmente não deveriam, mas com certeza existe. Não deveria, mas com isso... certeza, acho que a igreja brasileira, ela quer receber mais de Deus do que oferecer algo para Deus. E cultuar é oferecer. Sim, sim. Cultuar é se derramar, né? E muitos vão querendo só receber. Isso por conta de um materialismo exagerado na vida do próprio indivíduo, próprio cristão. Esquecemos que somos peregrinos, como diria Pedro, né? Somos peregrinos, forasteiros em terra estranha. A gente tem feito disso aqui a nossa pátria celeste, mas a nossa pátria celeste não é essa. Sim. Mas é interessante, ter um livro, agora eu esqueci o nome do autor, chamado E os Outros 6 Dias. Eu acho esse livro muito legal. Ele diz assim, olha, às vezes a gente pensa que a gente é crente no domingo. No domingo a gente cultua, no domingo a gente vai para a igreja, no domingo a gente aprende. Os outros 6 dias a gente vive do jeito que quer. Não, não é assim. Certo. O domingo é uma extensão dos outros 6 dias. De estudar, de cultuar a Deus na sua casa, de louvá-lo, de glorificá-lo. E quando você chega no domingo, você faz isso publicamente. Por isso que o culto de domingo é o culto público, culto comunitário.
A gente faz isso com os irmãos publicamente, mas o culto da vida é vivido dioturnamente, ou deveria ser vivido, coram deo, todos os dias. Tá bom. A outra questão, outra consideração é com respeito aos pastores, eu me incluo, porque eu também tenho essa preocupação, por isso que eu estou perguntando. Eu, pelo menos, eu digo por mim, e tenho notado em outros também, que talvez nós estejamos cometendo os mesmos erros, ou o mesmo erro que o fundamentalista cometeu lá, por ocasião do surgimento do liberalismo, com aquelas coisas todas. Enquanto eles se preocupavam lá em preservar os dogmas em função do iluminismo, do liberalismo, né? Hoje eu me preocupo com essas questões do pluralismo, do inclusivismo, desses movimentos emergentes, com esses tipos de cultos que tem hoje, onde é mais engraçado do que tudo, esses cultos aí, tá? O povo vai mais para rir e sai feliz da vida, né? E talvez, eu digo por mim, eu tenho me preocupado sim, hoje, em doutrinar a igreja, usando os símbolos de fé, trazendo de volta as doutrinas da graça, que foram tanto pregadas, até em busca de a esperança de um avivamento, e talvez corre-se o risco, como o senhor falou agora há pouco aí, a gente entrar na questão do ser um tanto dogmático demais, talvez por essa preocupação. Eu tenho, porque a minha igreja, ela ouve de tudo, e não tem como impedir isso, e aliás, não precisa nem parar para ouvir, ela está andando, está ouvindo, né? E se relaciona também com tanta gente. Então, hoje é universalismo, é ecumenismo, é uma série de coisas. E eu tenho que me preocupar nesse aspecto. Só que talvez como eu falei, eu corro o risco, e muitos colegas que eu já vi, corremos o risco de entrarmos por um academicismo, por um dogmaticismo e a perder um pouco dessa, né, eu creio dessa praticidade, dessa vida prática mesmo. Que, né? Precisamos ser dogmáticos. Num tempo de pluralismos teológicos, nós precisamos ser dogmáticos, precisamos nos posicionar. Só que precisamos sempre ser dogmáticos, lembrando que o dogma gera vida, que o dogma precisa gerar vida. Precisamos, sendo dogmático, não nos esquecer de talvez outros pontos que estejam à margem da discussão, mas que são biblicamente orientados, como eu vou dar um exemplo, a justiça, né? Deixa eu dar um exemplo para você entender isso no Brasil. Tratar de justiça, por causa da teologia da libertação latino-americana, a justiça está atrelada na agenda da teologia da libertação. Falar de justiça, às vezes um teólogo mais conservador vai falar, não, ele está falando de teologia da libertação. Não. Se você olhar a Bíblia e falar como Deus, a justiça, Deus chega a afirmar-se, gente, como sendo o Deus do órfão e da viúva. Está entendendo? Então, por exemplo, podemos tratar da justiça dogmaticamente, biblicamente? Sim, devemos. E com isso eu não estou sendo teólogo da libertação. Eu estou sendo bíblico. Então, nós temos o desafio de ser dogmático, precisamos ser dogmáticos, mas lembrar que o dogma gera vida, precisamos ensinar o dogma como meio de vida, mas precisamos também sempre lembrar dos temas que às vezes não estão tão na frente de batalha e tratá-los deles biblicamente também, como orientação para os nossos crentes que vivem num mundo de injustiça e precisam exercer a justiça, porque o próprio Jesus disse, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eu dei só um exemplo aqui de um tema, poderiam ser outros, mas de fato precisamos ser bíblicos nesse tempo. Mais alguém? Mais ninguém? Então, gente, eu queria agradecer ao Gamaliel pela oportunidade, né? Desde o ano passado já se ventilava a possibilidade de eu estar aqui. Chegou o dia, estive, glória a Deus por isso. Estava com saudade de vocês, muito bom estar aqui. Espero voltar antes de ir para a Romênia, bater um papo com vocês, mostrar como foi esse período de divulgação nosso. Orem por mim, pela Kelly, por esse período aí de divulgação do projeto, que os parceiros possam acontecer, possam estar se disponibilizando a serem usados por Deus nessa área.
agradeço a vocês, espero que tenha sido útil, né? Quando eu fui, o tema me foi dado geral, né? O ensino teológico e tal, e aí eu fiquei pensando, eu falei, não, acho que isso é algo digno de ser conversado, eu acho que é algo que é digno de ser levado para os meninos, espero que tenha sido útil. E digo para vocês, os melhores são os outros que estão por vir, tá? Então venham amanhã. O professor Solano é uma das pessoas que eu creio que tem mais capacidade de falar sobre ensino teológico no Brasil, principalmente dentro da IPB. Eu acho que ele é ele faz parte da junta teológica da Igreja Presbiteriana há muitos anos e é uma pessoa extremamente piedosa. Eu posso dizer isso, o Solano, ele é uma pessoa extremamente piedosa e eu louvo a Deus por isso. A irmã Durvalina também, ela foi uma das responsáveis por trazer missiologia para o cenário teológico brasileiro. Uma pessoa extremamente humilde também, piedosa. E o Bertoldo eu não conheço, mas o Gamaliel tem por referência, então deve ser um homem piedoso para a glória de Deus.